Fala, fera! Ou falem, feras! Uma abençoada terça-feira pra você e pra sua família, viu, fera? Tô chegando já aqui, ó, ligado e conectado com Goiás no Fala Fera, no clima e no pique com o Verdão, viu? Aqui o papo é reto e direto, esmeraldino pra esmeraldino. Fala Fera, canal criado pra você que é apaixonado pelo Goiás, tá certo? E aí, pessoal, se você não fez a inscrição no canal, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho, tá? Pra ser informado de vídeo novo aqui no Fala Fera, tá certo? E olha só, a passagem bíblica desse vídeo, dessa terça-feira pela manhã, Salmo 19:11, né? Perdão, 19:1. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Palavras do Senhor, Salmo 19:1. Fera, Center Pisos é o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Lá você encontra mais de 600 modelos em pisos e porcelanatos. É o maior showroom do estado e, consequentemente, um dos maiores do Brasil. Parabéns à nossa Center Pisos. E em nome dela, vamos à sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Um abraço ao Elson Vieira, ao Márcio Borras, ao Longino de Paula, né, ao Carlos Bezerra, ao Randall Gomes, ao Manuel Dores, ao Danilo Moraes, né? Também ao André Luiz Machado, ao Leandro Silva, ao Leonardo Carvalho, ao Valdir Reis, ao Washington Rodrigues e o Edésio Prado. O Edésio lá de Urutaí, cidade que fica entre Pires do Rio e Ipameri, né? Urutaí do grande Edésio Prado. E aí, feras, olha só, informações iniciais do Goiás nessa terça-feira, né, daqui a pouquinho às 9:30 da manhã, a delegação do Goiás já vai viajar para Cuiabá, tá? De Goiânia, Cuiabá, avião, e lá em Cuiabá, voo rasteiro para Rondonópolis, né? De ônibus, a delegação do Goiás irá de Cuiabá para Rondonópolis, tá? Visando o jogo de amanhã à noite, tá? Amanhã à noite o Goiás encara lá em Rondonópolis, ou União de Rondonópolis, é o jogo de ida entre os dois times pela fase quartas de final da Copa Verde, tá certo? E aí, lembrando, pessoal, o Goiás passando pela União de Rondonópolis e o Vila Nova também passando pelo seu adversário nessa fase quartas de final da Copa Verde, teremos um encontro, hein? Entre Goiás e Vila Nova e Goiás nas semifinais da Copa Verde, hein? Rapaz, tá desenhando aí, hein? Uma semifinal de Copa Verde entre Goiás e Vila e Goiás. E aí, fera, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova, é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil, o nosso Júnior Cozinha Brasileira. Lá tem churrasco, tem carne grelhada, tem vários pratos de peixes, né? Tem frutos do mar, comida japonesa. Alídio Fauzi e Alídio Filho é uma família de esmeraldinos que comandam brilhantemente o nosso Júnior Cozinha Brasileira. E em nome dele, claro, mais informações do Goiás nessa terça-feira pela manhã aqui no Fala Fera. Então, mais informações do Goiás, tanto para o jogo de amanhã, tá? Quanto para o jogo da quinta-feira em Aparecida contra a Aparecidense. A única baixa do elenco é o volante Rodrigo Andrade, tá? O Rodrigo Andrade tá no departamento médico, contusão muscular, então ele tá fora desse jogo da Copa Verde e também fora do jogo da quinta-feira do Goiás pelo Campeonato Goiano. Para quem não viu o vídeo de ontem à noite, só mais uma vez trazendo a informação. Quem vai dirigir o time lá em Rondonópolis não vai ser o Jair Ventura, tá? O Ventura ficou em Goiânia, inclusive na manhã de hoje. Ele estará comandando o treinamento para os jogadores ficarem em Goiânia, dando sequência à preparação do Goiás para o jogo da quinta-feira contra a Aparecidense Campeonato Goiano. Então amanhã, lá em Rondonópolis, vai estar comandando o time o auxiliar do Jair Ventura, que é o professor Emílio Faro. Emílio Faro amanhã comandando o time. Na preparação física, o Leandrão, né? O professor Leandrão também está viajando para Rondonópolis, e o próprio Flávio Mendes,
que trabalha com o Edmar na preparação de goleiros. O Edmar ficou em Goiânia, né, para dar os treinamentos ao Tadeu. E aí, então, o Flávio Mendes viajando para Rondonópolis para cuidar do goleiro Thiago Rodrigues. Nesse jogo de Rondonópolis, serão aproveitados jogadores reservas até então e também com alguns jogadores da equipe sub-20. Por exemplo, o Baldória, né, que jogou a copinha pelo Goiás esse ano, né, o Baldória, zagueiro e volante da equipe sub-20, né, o próprio atacante Vitor Hugo, né, o atacante Vitor Hugo, uma revelação da base alviverde, deverá ser aproveitado nesse jogo lá em Rondonópolis, e também, né, outros atletas mais cascudos, mais experientes, como o goleiro Thiago Rodrigues, né, o próprio Diego Caito, é novinho o Diego Caito, mas já tem uma certa rodagem, né, também o zagueiro Luiz Felipe, né? O experiente Luiz Felipe, o DG tem uma rodagem já na lateral esquerda, deverá jogar lá em Rondonópolis. Os volantes Gonzalo Freitas tem experiência, o Juninho tem experiência, o Aloísio tem experiência, né? Jogarão lá no Mato Grosso, né? Enfim, então o Wesley Garcia, acredito que será aproveitado nesse jogo da Copa Verde, tá? O Wesley Garcia, enfim. Basicamente, esse é o cenário do Goiás para o jogo de ida pela fase quartas de final, mata-mata contra o União de Rondonópolis. E aí, na quinta-feira, no jogo contra a Aparecidense, lá no Aníbal, em Aparecida de Goiânia, serão aproveitados o Tadeu, né, o William Lepo, o Messias, o Lucas Ribeiro, né, o próprio Lucas Lovatti, né, o Marcão, o Regis, né, o Rafael Gava, né, o Arthur Caíque, né, o Facundo Barceló, e por aí vai, né, galera? Então, esse é o cenário do Goiás para o jogo da quarta-feira e também para o jogo da quinta-feira, Copa Verde e Campeonato Goiano. Lembrando que o Goiás, ele voltará a atuar depois, né, desses dois jogos no meio de semana, domingão, lá em Goianésia, duelo contra a equipe do Goianésia. De cabeça eu vou lembrar aqui, domingão ela é a Goianésia, aí no meio da próxima semana o Goiás na Serrinha recebe o Inhumas, e depois desse jogo contra o Inhumas, o Goiás, domingão, também na Serrinha, ele vai receber a Becate e vai encerrar então a sua participação nessa fase inicial do Campeonato Goiano, tá certo? Rapaz, se porventura a primeira fase do Goianão fosse encerrada nesse momento, o Goiás iria encarar o Vila Nova, né? Tem a chance do duelo Goiás e Vila nas semifinais da Copa Verde e tem a chance do duelo Goiás e Vila pela fase a fase oitavas de final, a fase quartas de final do Campeonato Goiano. Pela fase quartas de final do Campeonato Goiano, tem a chance de termos Goiás e Vila. Hoje seria Goiás e Vila, por quê? O Vila é o segundo colocado e o Goiás é o sétimo, então o encontro do segundo contra o sétimo, no cruzamento olímpico. Então, se a primeira fase tivesse acabado nesse momento, teremos o confronto Goiás e Vila Nova na fase quartas de final do Campeonato Goiano. Ainda hoje, fera, eu voltarei com outras do Goiás aqui no Fala Fera.